O efeito dessa força oclusal, ela varia muito de acordo com a intensidade, com a direção, com a frequência e a duração. Então eu vou fazer uma analogia aí comparando com a ortodontia, porque daí vocês vão conseguir entender bem melhor o que é o efeito da força oclusal sobre o dente. Então, intensidade é a quantidade de força que atua sobre um dente. Então, por exemplo, nós vamos fazer uma movimentação ortodôntica. Tá? A gente vai usar em torno aí de, por exemplo, um incisivo inferior, 20 gramas de força para movimentar o incisivo inferior. Para movimentar um superior, em torno de 40 a 50 gramas. A movimentação ideal, preconizada por Ricketts em ortodontia, é de 100 gramas de força por centímetro quadrado de raiz. Gente, então 100 gramas parece que não é nada, mas para um dente, para uma movimentação é bastante. Então quando faz essa intensidade de força, isso aí vai provocar essa remodelação óssea, vai formar esse trauma oclusal e vai haver uma adaptação das fibras periodontal e do osso alveolar. Então você faz a força, ativa o aparelho, né? Ele vai funcionar durante um período de tempo e vai estimular essa remodelação no periodonto. A direção das forças, mesma coisa. Então você tem um aparelho que faz os vetores de força, se você quer inclinar o dente para vestibular, para lingual, ou você quer que ele caminhe reto, caminhe de corpo, você vai direcionar no seu aparelho. No trauma oclusal funciona da mesma maneira, só que a gente não tem o controle da direção porque depende do dente antagonista. Então o ideal é que em dentes posteriores, pré-molares, essa força seja vertical. Quanto mais vertical, sentido longo eixo do dente, mais dissipa essa força, e inclusive a posição das fibras do ligamento periodontal são determinadas para receber força nessa direção. Então vocês lembram lá, existem as fibras perpendiculares ao longo eixo do dente, as fibras oblíquas, as fibras apicais. Então, nos prédios molares, essas fibras apicais são em maior quantidade para suportar uma maior carga de força. Toda vez que muda essa direção da força, muda o vetor de força, outras posições, outras fibras que não estão preparadas a receber tanta carga de força, recebem. Isso aí também leva a um trauma oclusal. Então, ocorre sempre essa remodelação das fibras de acordo com a força recebida. Então, dentes posteriores para receber força no sentido vertical, pré-molares. Dentes anteriores, onde são feitas as guias, para receber força mais horizontal. Por isso que os maiores danos em dentes posteriores é quando eles recebem forças laterais, forças horizontais, porque eles não estão preparados para isso. Duração e frequência da força. Por quanto tempo dura a força que eu estou fazendo? Por exemplo, no meu aparelho. Ativei meu aparelho hoje, dependendo do tipo da mola que eu faço, dependendo do tipo do material, se eu vou usar uma mola de aço, uma mola de níquel titânio, ele tem uma duração de tempo maior ou menor. E a frequência com que eu ativo o aparelho. Por isso que o aparelho não dá para ativar de 15 em 15 dias. Tem que observar um intervalo regular médio em torno de 25 a 28 dias para reativar o aparelho. Agora você imagine a duração de um trauma oclusal onde você não tem esse controle, onde todo dia está batendo naquele dente, naquele ligamento periodontal, naquele osso alveolar. Então, quanto maior a frequência e quanto maior a duração do trauma, maior a destruição do tecido de suporte. Tá? Então, toda a pressão que ela é constante, que ela não dá folga para o periodonto se reorganizar, vai haver reabsorção, tanto de osso quanto de raiz. Por isso não é incomum vocês radiografarem dentes que têm trauma de oclusão e já está com a raiz reabsorvida, às vezes 1/3 até 2/3 de raiz. Tá? Quando isso é provocado por tratamento ortodôntico, normalmente cessou a força do aparelho, estabiliza a reabsorção. Quando é por trauma de oclusão, por oclusão traumática, isso aí pode se perpetuar, pode continuar e o paciente venha perder o dente. Então nós temos que intervir de maneira a cortar esse estímulo. Tá? Então a força constante induz a reabsorção e a força intermitente dá a reabsorção, mas em grau menor. Aparelho ortodôntico é força intermitente. Eu ativo ele hoje, se for uma mola de aço
ou de níquel titânio, eu vou reativar daqui 40 a 60 dias. Então ele dá o pico de força com alguns dias, depois essa força vai decaindo, precisa de um novo estímulo. Você faz de novo a força subir, depois cai. Isso que é a força intermitente. Isso vale também para aparelhinhos móveis, quando os pacientes estão usando, às vezes, recuperadores de espaço, alguma coisa assim, que a gente ativa aquelas molinhas digitais no aparelho ortodôntico. Também forma esse tipo de força intermitente. Então, para que ocorra o trauma de oclusão, nós temos que ter algo que cause o trauma de oclusão. Essas causas a gente distribui em dois grupos: os fatores iniciadores, que são aqueles que dão um gatilho para o trauma de oclusão, e os fatores predisponentes, são aqueles que nós temos que ter associados para que ocorra o trauma de oclusão. Normalmente os fatores iniciadores são quem? São as maloclusões, ou são interferências oclusais, contatos prematuros ou interferências durante a movimentação, que levam à contração sem sincronia, assincrônica dos músculos mastigadores. Então esse é o caso quando a gente faz uma ponte e ela fica alta, ou o paciente tem já uma maloclusão, por exemplo, uma curva de SPI muito acentuada, e quando vai fazer um movimento de protrusiva ou de lateralidade ocorre um contato prematuro. Então isso estimula os músculos mastigadores a tentar remover essa interferência. Então eles começam a trabalhar de uma maneira constante, muitas vezes durante o sono. É isso que desencadeia o bruxismo, o paciente fica rangendo o dente, com o organismo tem o objetivo de eliminar essa interferência. Então isso é o que? É um fator iniciador, é o gatilho para que ocorra um trauma de oclusão. E para que ele ocorra, nós temos que ter fatores predisponentes. Então, segundo o Humphrey e o Ash, que têm um livro de oclusão muito famoso há muito tempo, já há mais de 50 anos, eles falam que pode estar entre as causas predisponentes para ver trauma oclusal: desarmonias oclusais e desarmonias de ATM, movimentos restritos ou unilaterais. Então esses movimentos mastigatórios, por que eles são restritos? Normalmente está associado com a maloclusão ou com algum outro problema muscular, neuromuscular, que o paciente consegue mastigar apenas de um lado. Ou ele mastiga de um lado porque ele está fugindo da maloclusão, ou porque ele não tem o controle muscular para conseguir balançar a mastigação. Mastigou muito de um lado, não mastigou do outro, é óbvio que aqueles poucos dentes estão trabalhando, vão ter trauma oclusão, vai ter excesso de força, a capacidade adaptativa dele não vai conseguir superar essa força exercida. Perda de dente, perda de suporte periodontal e cárie dentária estão tudo interligado, né? Então você tem cárie no dente, perde o suporte e perde o dente. Você vai mastigar mais em outros dentes. Ou seja, perdi um molar inferior, por exemplo, o primeiro molar inferior. Então fazer o segundo molar e o segundo premolar trabalhar mais, porque eles vão trabalhar por eles mais para suprir a falta daquele dente. Causas idiopáticas, né? Nós aqui fazemos alguns fatores predisponentes, como restaurações e próteses incorretas, defeituosas, que ficam altas ou em máxima intercuspiração ou durante os movimentos mandibulares, tanto em protrusiva quanto em lateralidade. Lado de trabalho e principalmente em lado de balanceio. Isso é um fator predisponente para dar trauma oclusal. Tratamento ortodôntico incorreto, a gente leva o dente para uma posição estável. Tá? Então, quem que acomoda os dentes? É um equilíbrio muscular entre a musculatura do lábio e da língua. Tá? Então, eu forço o dente para ir para um outro lugar que não é no ponto de equilíbrio. Para ele ficar nesse lugar, ele vai receber uma carga oclusal maior do que ele suporta, formando um trauma oclusal. Ajustes oclusais indevidos. Então, tema da próxima aula é ajuste oclusal. Se esse ajuste não for bem planejado e bem executado, você livra uma área de trauma oclusão, mas você cria outras. Então, ajuste oclusal mal feito, às vezes ele é muito mais prejudicial do que benéfico para o paciente. E deslocamento de dentes devido a problemas inflamatórios neoplásticos. Aí já são coisas, questão de diagnóstico. Então você vê lá um dente movimentando, está abrindo um diastema entre incisivos, por exemplo. Você tem que averiguar qual é a causa dessa abertura do diastema.
Tá? Porque se só abre o diastema, você faz o ajuste oclusal, desgasta o dente e continua, opa, pede no mínimo uma radiografia para averiguar se tem alguma outra causa fazendo a movimentação desses dentes. Como que eu percebo quando o trauma oclusal está lá instalado ou está se instalando? Quais são as alterações clínicas que a gente consegue enxergar no paciente? Primeiro, que a gente vê mobilidade do dente. Você vê o paciente, às vezes ele tem uma oclusão relativamente boa, ele tem uma higiene boa, não tem problema periodontal e o dente está molinho. Normalmente o paciente vem ao consultório e conta pra gente: doutor, esse dente está meio mole, o que está acontecendo? Aí você vai lá, você não acha nenhuma outra causa, né? Claro, você vai averiguar o histórico clínico do paciente, se teve algum trauma, se tem doença periodontal, se tem problema endodôntico, restauração mal feita, alguma coisa assim. Não tem nada, aparentemente é um dente rígido, está com mobilidade. Pode ter certeza que é trauma oclusal. Faz um ajuste oclusal desse paciente para você ver como ele melhora. Ou você entra com uma placa para proteger a estrutura. Impacção de alimento, mesma coisa. Você fez aquela restauração, deu ponto de contato, o paciente fala que toda vez que vai comer um alimento mais duro, por exemplo, a carne, ela fica no espaço interproximal. Aí você vai lá, você verifica que a carne está passando porque o dente está com mobilidade. Então começou a dar impacção alimentar, dá uma olhada, ver se esse dente não movimentou, não está com um pouco de mobilidade, permitindo que esse alimento mais duro ultrapasse ali. Hábitos oclusais anormais, tá? Paciente que tem mania de morder alguma coisa, né? Antigamente a gente falava muito isso do cachimbo, né? O cara fica mordendo a ponta do cachimbo, o dente vai desgastando, vai ficar o buraquinho para passar o cachimbo. Mas tem paciente que tem hábito de morder alguma coisa, tem paciente que tem hábito de roer unhas, isso pode levar a uma força excessiva e a um trauma oclusal. Dor facial, o paciente reclama de dor no dente, você vai ver lá o dente é rígido, você faz o teste de vitalidade, deu positivo, não tem problema de periodontal, bolso periodontal instalado, nada, aí você vai associar essa dor com a mobilidade. Quase certeza que é trauma oclusal. Mastigação unilateral, sempre vocês vão ver no outro lado da mastigação. Tá? Então, nosso organismo, por proteção, ele não agrava o dano. Então, você já está com um trauma oclusal instalado, em vez de você morder em cima daquele dente que vai doer, que vai dar uma resposta inflamatória, você acaba mastigando do outro lado. Aí você, na anamnese, já pergunta para o paciente como que é a mastigação. Você mastiga, eu só mastigo do lado direito. Mas por quê? Porque do lado esquerdo dói. Aí você vai lá verificar se a dentição é boa, está tudo em ordem, todos os dentes rígidos ou restaurados, é problema de trauma oclusal.